Boa noite para quem estiver chegando no Facebook e também no Instagram. Hoje é dia do nosso vinho das 5. Vou falar sobre um assunto que não sei se todo mundo que gosta, mas é de espumante. E se não gosta, tem que começar a experimentar para poder ver como eles combinam bem com o nosso país, que é tão tropical. Quem for chegando, vou dar um tempinho, porque eu entrei com 2 minutos de antecipação, e para dar um tempinho para o pessoal chegar, porque eu mandei e-mail avisando, mandei mensagem também nos grupos do WhatsApp. Quem for chegando me diz se está vendo. Oi, Adriana! Você está me vendo bem? Está me ouvindo bem? Se a gente hoje não tem nenhum problema de conexão, Semana passada foi um horror, né, gente? Vamos lá, vou esperar um pouquinho. São 9h59 aqui. Eu dei boa noite ou boa tarde para vocês, né? Para vocês ainda não são 5 horas. Oi, Paulo, quanto tempo? A gente precisa trocar figurinha, hein? Tem a Robson, boa tarde. Para vocês é boa tarde. Para mim aqui já é boa noite. Tem o Luiz também que está chegando. Quem for a primeira vez me avisa que aí eu me apresento. Para quem não me conhece, tem a Eliana, Drica. A pedidos seu, vou contar uma historinha hoje, hein, Drica? Cortei cabelo, voltei a ser loura. Tô diferente, é isso aí. 2 minutinhos para a gente começar. Aquilo que eu falo, quem é a primeira vez, coloca aí só de onde vocês estão falando comigo. Vem, Paulo, depois a gente conversa. Foi semana passada. Podia tomar um vinho junto. Tem alguém que é a primeira vez? Para eu poder falar um pouquinho. Fala um pouquinho só de mim, para quem não me conhece. Sou uma das fundadoras do blog Sapor Divino. Cada ano é um ano a mais, moro já quase não, já tem 6 anos que eu cheguei em julho de 2013, tem 6 anos que eu estou aqui em Roma, tenho uma formação de sommelier internacional, estou sempre visitando muitas vinícolas, então eu tenho bastante novidades para vocês. Vamos começar a falar então sobre esse bate-papo, tenho só minha colinha aqui para poder me organizar. Então, eu queria falar sobre espumante. Eu sei que às vezes a gente aí no Brasil, a gente tem aquele, como eu sempre falo, né? A gente tem aquele hábito de vinho tinto. Eu sei que vocês estão saindo do inverno, para vocês está começando daqui a pouquinho, final do mês, no dia 23, a primavera. Peraí, só um instantinho, o celular. Então, assim, sei que vocês devem ter aproveitado muito a questão do vinho tinto, né? Agora no inverno, eu sei que fez um friozinho bom aí no Brasil esse ano. O inverno do Brasil foi mais rigoroso. Mas assim, eu queria falar então sobre o espumante, porque que é uma tipologia de vinho, tá? Muitas vezes as pessoas acham que espumante, na verdade, acham que espumante é champanhe, e o champanhe é simplesmente um tipo, das denominações que você pode usar para o espumante, né? Não é que o champanhe é um tipo de vinho espumante. E a gente tem várias características, né? A gente tem também o vinho frisante, mas eu vou deixar para falar do vinho frisante num outro bate-papo. A Lúcia falou que espumante na piscina é ótimo, né? Para refrescar. E hoje eu quero falar sobre um tipo de espumante que é feito com um método clássico, tradicional ou champenoise, tá? Porque a gente são várias formas, vários métodos para a gente fazer um espumante. Os mais conhecidos são o método clássico, tradicional, champenoise, que eu vou falar hoje, tem o método Charmat, e tem o método Ache, e tem os outros métodos também, mas que não são tão conhecidos. Deixa eu só acompanhar vocês aqui. Não, acho que eu consigo acompanhar pelo computador também. E eu sempre incentivo muito, porque é aquilo que eu falei, o espumante é uma bebida que você, teoricamente, pode beber acima de 4 graus. Então, com calor, ele realmente te refresca.
E as variações é importante a gente conhecer até para saber como harmonizar. Então, hoje eu escolhi falar do método clássico, tradicional, o champenoise. Champenoise, você só pode chamar esse método na região de Champagne, na França. Tem toda essa história, tem muita gente que não sabe, mas, por exemplo, às vezes vocês até, aí no Brasil, tem algumas vinícolas que dizem Prosecco, né? Mas só se eles tiverem uma convenção, tiverem permissão para chamar, porque não pode, né? O vinho, ele é ligado à sua região. Então, por que Champagne? Porque são produzidos na região de Champagne, na França. O Prosecco, porque é produzido numa região aqui da Itália, que é Treviso, Cornigliano, Valdobbiadene, tá? E outras denominações que a gente sabe que existem. Vou explicar, então, como é que a gente faz o espumante com o método clássico. Vocês podem até me perguntar, quais são as uvas? Hoje em dia, se está fazendo espumante com qualquer tipo de uva. A coisa importante na fabricação do espumante, na produção do espumante, é que elas possam sofrer uma que a gente chama de inversão de temperatura, né? Muito grande, é importante isso para dar acidez à uva. Mas hoje mesmo eu estava vendo uma reportagem aqui, que a Puglia, não sei se vocês conhecem, que é famosa pelo vinho primitivo, está investindo muito no espumante, está fazendo com a uva lá da região que a gente sabe, o Bombino Bianco, estão fazendo com duas uvas agora que são autóctonas, que são uvas tintas, que é a Negro Amaro e a Sussumaniello, que eles estão fazendo vinho espumante. Mas deixa eu voltar, senão eu começo a falar, a perder um pouco a linha do meu raciocínio. Então, vamos falar como se faz o espumante com método clássico, também conhecido como tradicional, ou champenoise, na região de Champagne. A primeira coisa é fazer o vinho base. Então, o espumante, ele nasce como um vinho normal, como um vinho tranquilo, né? Se faz esse vinho de base, depois ele precisa sofrer uma segunda fermentação. No caso desse método tradicional, champenoise ou clássico, essa segunda fermentação ela ocorre dentro da própria garrafa. E como é que é feito essa segunda fermentação? É feito com um licor, a gente chama licor de tiragem, onde se colocam leveduras e açúcar, com vinho de base pronto, coloca dentro da garrafa do espumante, coloca esse licor, tampa essa garrafa com aquela tampa igual a da cerveja, que a gente chama aqui tampa coroa, né? E coloca e deixa ali fermentando, que as leveduras vão transformar o açúcar em álcool e vão produzir também o gás carbônico, que são as bolinhas, que para quem não sabe, para quem não conhece, aqui se chama bollicine. E eu adoro falar bollicine. A gente não diz que vai tomar um espumante, a gente vai tomar uma bollichina. Acho muito bonitinho falar bollichina. E qual é a próxima etapa? Você coloca as garrafas, depois está transformando as leveduras e o açúcar em álcool e gás carbônico, em cavaletes de madeira, para poder sofrer um processo que a gente chama de remoagem. Não sei se alguém já teve a oportunidade de visitar uma cantina, de espumante, né, que faz o método clássico, e tem esses, a gente chama de pupitres. É como se fossem os cavaletes mesmo, assim, como se fosse uma forma triangular, e você coloca as garrafas de cabeça para baixo, e elas são giradas todos os dias, tá? E tem umas posições. Quem inventou esse cavalete de madeira chamado pulpit foi a Madame Clicquot, Vive Clicquot, que era a viúva de Clicquot, ela que inventou esses pupitres. Para quê? Exatamente elas devem girar 45 graus, e aí ocorre a decantação dos sedimentos. Que decantação, na verdade, né? O que quer dizer decantação? O conceito de decantação é separar o estado sólido do estado líquido. Nesse caso, os sedimentos são o estado sólido do vinho, né? E aí você pode deixar, dependendo do produtor, ele deixa fazer essa segunda fermentação. Para o método clássico, o mínimo são 2 anos, tá? Mas eu já vi gente deixando 8 anos. Não deixando o vinho, o espumante, depois descansando, não é nos pupitres, não, tá? Tem um processo. Então, deixa eu terminar, deixa eu voltar.
da remoagem. Depois disso, o que acontece? Depois desse processo de remoagem, a gente tem um processo chamado degorgement, que consiste em você exatamente expulsar, tirar esses sedimentos que estavam lá no gargalo da garrafa, colocar um outro licor, que é o licor de expedition, que é uma receita, normalmente é uma receita da própria vinícola, né? Eles normalmente não revelam, é como se fosse um segredo da vinícola, que ali é onde você também pode colocar uma quantidade maior de açúcar ou não, ou você faz uma combinação de vários vinhos de várias safras. Isso é uma receita secreta. Estou misturando com o italiano. É uma receita secreta lá da vinícola. Então, primeiro você congela, você congela os sedimentos ali no gargalo. Depois, você tira aquela tampa coroa, né? Expulsa, tem vários métodos para fazer isso, cada vinícola faz da sua forma. Coloca esse licor de expedição e aí sim, coloca a rolha, que é aquela rolha que a gente chama de fungo, né? Aquela rolha mais grossa do espumante. Tampa direitinho e aí você deixa ainda o vinho descansar por quanto tempo que você quiser. O que eu falei, o vinho, método clássico, mínimo são 24 meses, todo esse processo, desde a criação do vinho de base, a deixar as leveduras passar pela segunda fermentação, remoagem, e mais quanto tempo o produtor quiser deixar o vinho na cantina. Eu já sei de vinhos espumantes que às vezes envelhecem por 8 anos, tá? E esse é o processo. Então, assim, depois ele, né, quando a gente... a importância do espumante quando a gente vai degustar o nosso espumante é que por ele ter os gás carbônicos, essas bolinhas, rapidamente ele perde, né? Então, o ideal é a gente beber a nossa garrafa inteira, tá? Porque senão, quando você pode até deixar um dia, por exemplo, eu abri a garrafa hoje, deixei um pouquinho para poder mostrar para vocês. Mas mais do que 2 dias, realmente vai ser um outro vinho, isso é uma coisa completamente diferente. Se alguém depois tiver dúvida, me pergunta, façam suas perguntas sobre vinhos, aproveitem, que eu adoro responder as perguntas. Agora eu queria contar a historinha que uma aluna minha, que participa do meu grupo do WhatsApp, falou, que tal você contar uma história sobre o mundo dos vinhos? É uma das coisas que me encantam, realmente, é quando a gente vai fazer visitas vinícolas, a gente descobre as histórias. Aí eu escolhi contar, não sei se alguém já ouviu falar num vinho espumante famoso aqui da Itália, se chama Franciacorta. Não é um vinho, na verdade é uma região que produz vinhos espumantes. Alguém já ouviu falar nessa região? Praticamente, eles dizem que é uma região nova de produção de espumante, não de vinho, tá, gente? Porque é uma coisa que diferencia muito, por exemplo, a Itália da França, que aqui na Itália todas as regiões produzem vinhos, todas. Então não é que essa região não produzia vinho, ela produzia vinho tranquilo, não vinho espumante. E essa história, assim, foi até quem contou pra gente foi o filho, que hoje ele é o presidente da vinícola, o filho do Franco Zigliani, que a história é mais ou menos assim. Em 1955, tinha um produtor de vinhos famoso, chamado Guido Berlucchi, que ele queria que alguém fizesse uma consultoria nos vinhos dele, estava procurando um enólogo, né, para melhorar a qualidade do vinho. E indicaram esse Franco Zigliani, que na época era um jovem, tinha acabado de chegar da França, tinha se formado em enologia, para poder avaliar esses vinhos desse produtor famoso, Guido Berlucchi, que morava num castelo, a gente até visitou, tem até um vídeo depois lá no YouTube, se alguém quiser ver, sobre a vinícola Berlucchi. E ele ficou encantado quando ele foi ver a cantina é onde ele guardava o vinho, né, parecia muito com uma cave que ele tinha visto já em Champagne, e ele era um apaixonado
pelos vinhos espumantes, pelo champanhe. E depois que ele viu aquela cantina, né, ele propôs ao produtor, dizem assim, que tem perguntas que às vezes mudam o rumo da história, né, de uma região, da tua vida. E ele perguntou, que tal se a gente produzisse um vinho espumante como se fosse o champanhe? E aí o Guido Berlucchi resolveu apostar na ideia dele. E ele também produzia vinho tranquilo, né? Era pinoneiro, né? Na verdade era um vinho tinto. E para quem não sabe, as uvas principais do champanhe são a pinoneiro, o Pinot Noir, né, que é mais conhecida no Brasil, Pinot Noir, Chardonnay e a Pinot Grigio. E ali na região já produzia muito pinoneiro. A pinoneiro é uma uva tinta. Aí você vai dizer, como é que eu faço um champanhe de uma uva tinta? O champanhe é claro, na verdade a cor do vinho está na casca, né? Então, se você espremer ela muito levemente, a polpa ela é branca. Então, você pode fazer espumante branco de uva tinta, não tem nenhum problema. A gente só não consegue fazer vinho tinto de uva branca, mas até vinho branco a gente pode fazer de uva tinta, só não deixar em contato com a casca. Mas aí, assim, voltando, ele apostou nessa ideia, isso foi em 1955, eles esperaram algumas safras para ver como é que se comportar, e em 61 eles lançaram o primeiro vinho espumante, se chamava Pinot Castelo, era feito com Pinot Noir. Em 62 eles lançaram um espumante rosé, Max Rosé. Era, na verdade, uma homenagem a um amigo do Guido Berlucchi, que era uma pessoa muito influente na época. E aí nasce, na verdade, a região de Franciacorta, eles têm tanto sucesso, né, que outros produtores começaram também a produzir vinho espumante. Hoje é uma região muito famosa aqui na Itália. É um espumante que eu gosto muito. Essa região de Franciacorta e também de Trentino, ali, Trento Doc, que eu tenho até a garrafinha aqui, vou mostrar para vocês. Tem o meu, que eu vou falar hoje sobre esse vinho para vocês, que é um Trento Doc, que é também um método clássico. E é mais ou menos ali, a região Franciacorta fica ali na Lombardia, Amorecino, Franciacorta, Lombardia, na região da Lombardia, e Trento ali em Trentino. E essa foi a historinha que alguém pediu para eu contar, e assim, achei super interessante, porque na verdade de uma ideia, né, de um objetivo diferente que teve esse enólogo, essa intuição, hoje é uma das regiões mais famosas com relação a espumante. Já ganharam vários prêmios, até melhores do que como um champanhe. Tá? E é isso. Então, depois, se alguém quiser fazer alguma perguntinha, eu abro para vocês fazerem perguntas. Vou falar, então, sobre o espumante que eu tenho aqui na minha mão. Deixa eu abrir. Você vai fazer barulho. Esse. Que é um Trento Doc, que é um produtor que eu gosto muito. Para mim, é um dos melhores produtores ali da região, que é o Altemazzi. Ele é milesimato, essa é uma informação importante, vou mostrar aqui no Facebook, é o Altemazzi Trento Doc 2015. Normalmente, espumante não tem a safra, ele só tem a safra quando ele é milesimato. O que isso quer dizer? Aqui para o 2015. Isso quer dizer que ele foi feito com uvas daquela safra, somente com uvas daquela safra. Por que eu digo isso? Porque o champanhe, como ele foi um vinho de muito sucesso, e tem outros produtores que ainda fazem assim, inclusive também Trento, inclusive eles fazem um vinho de base de várias safras, né? E depois fazem uma mistura para poder não ficar uma coisa muito diferenciada, porque a gente sabe que cada safra, uma é diferente da outra. Um vinho, no final das contas, é diferente do outro. Exatamente por causa do clima, tudo que aconteceu durante aquele ano, né? Aqui agora é época de... Aí fala vendinha, aqui é vendeme, da colheita, né? Agosto.
Agosto, normalmente, eles começam com os brancos, vai até setembro com os tintos, mas isso depende também da uva. Então, assim, às vezes o produtor prefere, para manter aquela qualidade, aquela coisa de ser sempre muito parecido, usar várias safras, né? Tem vinícolas que usam, às vezes, 10 safras e fazem depois a mistura dos vinhos e fazem a segunda fermentação. Então, quando você vê milesimato, eu acho que também vintage, às vezes você pode encontrar que não sendo aqui da Itália. Milesimato quer dizer o quê? Que ele foi feito de uvas de uma única safra. Essa foi da 2015. A gente tem aqui o nosso Trento DOC, método clássico, ou tradicional. A gente sente muitas leveduras nesse vinho. É um vinho, normalmente os vinhos feitos com método clássico, eles são mais encorpados, né? Eles pedem sempre uma comida para você harmonizar, porque são vinhos que ficam mais tempo envelhecendo, diferente do Prosecco, que é aquela bebida mais levinha, né? Que a gente, com petisco, o Prosecco, por exemplo, ele é feito com o método Charmat, não é esse método clássico, eu vou explicar num próximo encontro. O que a gente pode falar mais desse vinho? Não sei se vocês conseguem até ver, vem escrito, eu sei que vê ao contrário, vem escrito método clássico. Método clássico, de Trento, 12,5% de álcool. Vou mostrar aqui no Instagram. Método clássico, o Instagram vai ao contrário. 12,5%. Eu sinto um pouco de maçã. As leveduras tem esse odor das leveduras, que a gente chama de crosta de pão, às vezes, sente um odor como se fosse de um biscoito. A gente vê a cor dele, né? Às vezes não, para vocês não, mas ele é um amarelo, já quase pro dourado, tá? É 2015, a gente está em 2019, são 4 anos, mas quase pro dourado. As bolinhas eu não consigo mostrar para vocês porque eu abri, já não tem quase, da parte da manhã, tá vendo? Realmente é um vinho que eu gosto. Eu deixei até um pedacinho de queijo para poder harmonizar, porque é um queijo que eu adorei. Eu comprei um queijo da Sardenha, de ilho, e é um queijo forte e combinou muito bem, porque é um vinho, como eu falei, um vinho espumante com método clássico, ele é mais encorpado, ele é mais forte. Para harmonizar, sei que eu vou falar com a boca cheia, mas a gente coloca na boca e logo depois coloca o vinho. A gente se harmoniza muito bem. É um é um queijo de leite de ovelha, que se chama pécora. E tem um sabor forte. Desse vinho Altemase, que é o produtor. Não sei se vocês encontram aí no Brasil. É um produtor que a gente gosta muito, da linha do vinho dele. Esse é um Brut. É uma outra coisa que tem no espumante, que a gente chama classificação do açúcar, né? A gente tem espumante doce. E a gente vai pro demi-sec, extra dry, brut, extra brut. Isso é a quantidade relativa de açúcar que tem no espumante, tá bom? Eu agora não vou lembrar de cabeça. E cada país tem a sua legislação, mas eu acho que o brut, não me recordo. Eu quero Massimiliano. Eu acho que é entre 5 e 8 gramas por litro, uma coisa assim. Não vou lembrar. Depois a gente faz um passo a passo lá no blog, tem direitinho o percentual de açúcar por litro, de gramas, né? Que você, para considerar essa classificação com relação ao açúcar
espumante. A Adriana já está me perguntando aqui se o espumante com método clássico tem um teor alcoólico. Nossa, Miriam já pegou para mim, tá vendo? Eu vou dizer para vocês aqui tudo. Brut Nature, meu assessor. Classificação dos vinhos espumantes com relação ao açúcar, tá? Brut Nature, Passo Dosé e dosagem 0, inferior a 3 gramas por litro. Extra Brut, entre 0 e 6, Brut inferior a 12, eu falei 5 a 8, então eu errei, né? Brut inferior a 12, Extra Dry, 12 a 17 gramas por litro. Dry, o seco, 17 a 32, Demi-sec, 32 a 50 gramas, já vê que já começa a ser calórico. E o doce, e o vinho e o espumante doce, não sei se vocês conhecem, por exemplo, o Asti é um espumante doce, superior a 50 gramas. Mas espumante doce, gente, no mundo do vinho é uma coisa maravilhosa, porque espumante doce você harmoniza com doce. Então, assim, vale a pena também. A gente, às vezes, aqui é muito normal nas comemorações de aniversário, as pessoas tem sempre o doce, tem sempre o espumante doce, tem o seco também. Às vezes as pessoas gostam de harmonizar com seco. Eu prefiro o doce. É óbvio que você não vai poder harmonizar com um brigadeirão, porque muito doce, excessivamente doce, você não vai conseguir harmonizar. Se você gostar, tudo bem, sem problemas. Eu sempre falo isso, né? Depende também do nosso gosto pessoal. Então, a Adriana, eu estava respondendo a sua pergunta, mas o Maxi me veio aqui com informação direto do forno. Espumante feito pelo método clássico tem teor alcoólico mais alto? Não tem nada a ver com o método. Na verdade, tem a ver com a forma que você vai produzir, a quantidade de açúcar que você vai deixar junto com as leveduras e o tempo, tá? Mas, normalmente, eles têm um teor alcoólico mais baixo que o vinho tinto, né? Entre 8 e 12,5%, 13%. Aí depende também da produção do vinho. Mas gente, deve ter gente perguntando para mim no Facebook, eu não consigo ver, porque aqui em um determinado momento, tem que baixar aqui a barrinha vertical. Não vi. Espumante, não vejo. Se alguém me fez alguma pergunta. Gente, vocês têm alguma pergunta para fazer para mim? Aproveitem. Eu quero dizer para vocês que daqui a 2 semanas a gente está de férias. Eu e o Max, a gente vai fazer uma viagem para vocês acompanharem a nossa viagem, porque certamente a gente vai passar por algumas cantinas, tá? Cantina é vinícola, só para esclarecer. Então a gente vai estar com muita informação legal. Dúvidas? O papo hoje foi rápido. Vou vir aqui. Acabou, tava bom com o queijo. No doubts. No dúbia. João tá perguntando quanto tempo posso guardar os espumante. Tenho guardado há 6 anos. Será que tá bom? João, eu vou te dizer o seguinte. O mundo dos vinhos não tem nada de completamente correto, certo, né? A gente encontra sempre exceções. Dizem que depois que você faz aquele processo que eu falei se chama esbocatura. Esbocatura é tirar aquela tampinha coroa e botar o licor de expedição ali. Que 2 anos, mas eu não acredito, porque às vezes eu já soube de produtor que deixa o vinho envelhecendo por 8 anos, mesmo depois da esbocatura. Agora eu fiquei na dúvida. Não, acho que não. Primeiro, falei besteira. Falei besteira, me corrigi a tempo. Na verdade, não, depois da esbocatura, não. Dizem que 2 anos. Teoricamente, se você tem guardado a 6... Olha só, pode ser que esteja bom sim, porque eu ouvi dizer uma vez que alguém encontrou no fundo do mar o champanhe, que quando foi degustar estava ótimo. Então, assim, se eu fosse você, eu faria uma experiência. Eu colocava ele para gelar, para ver se ele tá bom ou não. O que mais? Mais perguntas? Dicas de bons espumantes. É difícil quando vocês me pedem essas dicas,
porque depende de tanta coisa. O vintage, por exemplo, se for vintage é a mesma coisa que eu não sei se fosse Just Wine, eu não sei quem é, esse é o seu nome, mas eu falei antes aqui, é a mesma coisa que milesimato, tá? Milesimato, o que quer dizer? Vintage, quer dizer que aquele espumante foi feito com uvas de uma mesma safra, tá bom? É só essa diferença do vintage. Dica de espumante bom. Altemate, eu não sei se vocês encontram aí no Brasil. De um Prosecco que a gente experimentou há pouco tempo atrás e gostou muito. Esse tenho certeza que tem no Brasil. Bortolomiol. É muito bom. A gente experimentou vários estilos. A gente experimentou rosé, a gente experimentou o extra dry, brut. E a gente gostou muito. Eu sei que esse tem no Brasil. O próprio Berluque a gente gosta. Tem o vinho de base, tem aqueles que são mais... eles falam aqui jetonados, cavalo de batalha também a gente gosta muito do Berluque, que é a Franciacorta. Mas a minha dica é sempre... o Mioneto. Mioneto é peixoto. Assim, entre si... É um bom espumante, um bom prosecco, né? Vinho espumante, prosecco. Mas, assim, o importante que eu falo sempre no mundo dos vinhos é a gente experimentar, porque tem a questão do gosto, a questão pessoal. A gente aqui está sempre experimentando. Sempre, sempre, sempre. Então, tem aqueles que a gente já sabe, que a gente já gosta, já vai direto para determinadas situações, qualquer tipo de vinho. Mas, hoje em dia, como tem uma variedade muito grande, né, o importante é a gente experimentar. O Robson está perguntando como saber se o espumante é de qualidade. Tem uma dica, Robson. É porque agora eu já acabei com o vinho. Mas assim, quando você coloca o vinho na sua taça, né? Aquelas bolinhas, né? O gás carbônico, que a gente chama de bolichinho, elas têm que ser, quanto menor elas forem e mais persistentes, como elas começarem a subir, como você consegue ver assim, é sinônimo de qualidade. Se aquela bolinha for um pouquinho maior, já não tem tanta qualidade o vinho. Tá bom? Então, assim, quanto menor e mais persistente elas forem, você vê que tá ali subindo na taça, é um sinônimo de um espumante de qualidade. Perguntas. João colocou o espumante na geladeira, depois você me conta, hein, João? Manda um e-mail dizendo como é que estava o seu espumante. Dúvidas? Perguntas sobre espumante, perguntas que não sejam sobre espumante. Gostaram da historinha da Franciacorta, que na verdade era uma região que fazia vinho tranquilo, e de 1960 começou com os espumantes, e hoje são famosos no mundo. Quem quer participar do meu vídeo? Eu vou mandar aí na direta, vamos lá. Quem quer participar direta? Vou mandar minha prima. Vamos ver se vai aceitar. Gente, eu adorei isso outro dia. Gostei tanto. Tá vendo? As pessoas ficam com vergonha, não pode. Vai entrar. Oi, prima! Tudo bem? Gostou da nossa aula de hoje? Eu entrei agora, desculpa, tô com meus pais aqui hoje. Mas eu quero pegar, depois eu pego, né? Isso, eu não. ver tudo, pode né? deixar, vê sim. Eu vou colocar lá no YouTube depois, tá bom? Sucesso pra você. Tá, obrigada. Manda um beijo aí pra todo mundo. Tá. Tchau. Pronto. Tem mais alguém que quer fazer um bate-papo ao vivo? Eu adorei isso, gente. Eu não sei se no Facebook tem. Eu fiquei um ano afastada. Vamos lá. Mais alguém? Tem mais alguém? Mais alguma dúvida? Gente, hoje a gente conseguiu fazer uma meia hora. Será que eu corri muito? Vocês conseguiram entender como é que é a produção de um vinho com método clássico, tradicional, ou champenoise, que só pode ser chamado de champenoise em Champagne, na região de Champagne, nem na França, só na região de Champagne, na França. Dúvidas? Não, gente, vocês não têm dúvidas. Coisa que é importante depois, como a Adriana, que me deu essa ideia de falar
Na verdade, eu pensei na história, quando eu lembrei da história, eu falei, vou aproveitar e vou falar sobre o espumante. A gente fala sobre o método que é feito ali na Franciacorta, que é um método Charmat. Beleza? Foi ótimo. Então, eu também, gente, eu não quero nem ir embora, eu fico o tempo todo aqui. Quando chega domingo, eu adoro bater um papo, falar sobre vinho. Bom, semana que vem, então, a gente se vê de novo às 5. Aquilo que eu falei, se alguém tiver alguma ideia de tema, isso é importante para mim também, porque eu não fico repetindo. Eu falei sobre dureza maciez, falei sobre um pouquinho de harmonização semana passada, espumante, ou se quiser conhecer, que eu fale sobre um determinado vinho. Daqui da Itália, né, que eu conheça, explicar um pouco melhor, não sei, produção do vinho tinto, produção do vinho branco, vinho rosé. Então, assim, uma dica que eu vou deixar para vocês, eu sempre falo, né, experimentem os vinhos brancos, experimentem os vinhos rosés, os espumantes, os vinhos doces de sobremesa, é importante. Alguém já me perguntou, no Oriente Medano, qual é produzido espumante no método ASH. Vou deixar para fazer um bate-papo só sobre o método ASH, que é um pouco diferente do método Charmat e do método tradicional, tá? Mas eu prometo que eu vou explicar no próximo bate-papo. Robson, é vero. É verdade, alguém tinha me dado a ideia de fazer o passo a passo. Vamos fazer semana que vem. Então, já deixo agendado com vocês. Semana que vem, vamos fazer um passo a passo da degustação. Vou explicar para vocês as 3 análises que a gente faz quando a gente está degustando o vinho. Análise visual, análise olfativa e análise gustativa. Boa, é só anotar para poder lembrar. Semana que vem a gente faz como degustar o nosso vinho, beleza? Ótimo. Aina. Obrigada, Ana, pelo seu comentário. Ela foi muito clara, dá vontade de sair correndo para beber. A Adriana Leite, ela queria falar dos vinhos base. Se não tá falando. O vinho base é como se fosse o vinho normal, o vinho tranquilo. Já te respondo aqui. Quando eu falei aqui vinho base, é porque a gente estava falando do espumante. E como ele tem essa segunda fermentação, por isso que eu chamo de vinho base, tá? É o vinho base do espumante. Sim, é verdade. Você que me deu a ideia, o Robson assinou embaixo semana passada, e aí... você vai participar se eu chamar você? Vamos participar? Vou chamar, hein? Vamos ver, Cíntia. Gente, Augusto, adorei essa coisa. Vou esperar ela um pouquinho. Não, eu não quis, tudo bem. Então tá, então semana que vem marcado, a Cíntia me lembrou que ela tinha dado ideia, o Robson tinha assinado embaixo, me lembro também. Semana que vem vamos falar sobre o passo a passo da degustação, beleza? Se vocês quiserem, quem estiver aqui, eu vou até mandar um e-mail. Eu penso num vinho, não sei se vocês vão conseguir achar aí no Brasil, mas o importante é que vocês, de repente, estejam com um vinho para me acompanhar. O que vocês acham da ideia? Eu vou fazendo passo a passo, só que vai ser diferente no meu vinho com o vinho de vocês, né? Então, assim, eu digo qual é o... Durante a semana eu mando e-mail, digo se eu vou escolher um vinho tinto, um vinho branco, um vinho rosé. Se eu vou escolher o rosé, quase ninguém vai querer degustar. E aí a gente faz essa... Vamos ver se eu faço com um tinto, tá bom? Vou agradar vocês. Ou então faço uma enquete, tá bom? Se eu conseguir mandar um e-mail durante a semana. Beleza, gente. A gente se vê próximo domingo, às 17 horas. Nosso vinho das 5. Um bom final de domingo para vocês. Uma boa semana de trabalho para a gente que começa amanhã, né? E a gente se vê domingo que vem, tá bom? Não esqueçam de frequentar lá o canal, o nosso blog, se inscrever para quem não tem ainda o e-book, baixar o e-book, né? Tá bom? E a gente se vê semana que vem. Beijos Instagram, beijos Facebook, até semana que vem. Tchau.
Talvez.